Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o professor Tom Souza, professor de Geografia, da Escola Paulo Freire. Hoje nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo, gente. Lembrando que na aula passada nós começamos a trabalhar o capítulo 3 do teu livro, né? Começamos a trabalhar lá a página 97 e paramos na página 111. Inclusive o tio falou para você que nós vamos estar aí dando um retorno para vocês sobre os exercícios, né, desses conteúdos que foram ministrados nas aulas online. Então, galera, abre o teu livro na página 112 e hoje nós vamos finalizar o capítulo 3. Galera, na página 112 nós vamos trabalhar o cenário 2, qualidade de vida e envelhecimento da população europeia. Primeiramente, quando você trabalha a questão da população europeia, nós temos que entender que quando você destaca a população europeia, a Europa Ocidental, principalmente, ela vai ter um elevado nível de desenvolvimento, tá? Então, lembrando, gente, você vai ter a Europa Ocidental, países capitalistas, e Europa Oriental, países ou ex-repúblicas socialistas, que atualmente são capitalistas, né? Elas migraram para o capitalismo. Então, quando você fala da qualidade de vida, você está falando da questão social. Você está falando, por exemplo, da questão da educação, né? Saúde, transporte, segurança, habitação. Então, gente, quando você trabalha o continente europeu, que foi o berço da Revolução Industrial, vai ser formado por alguns países, né? Os países mais desenvolvidos do mundo. Então, os países europeus eles vão apresentar elevados índices de qualidade de vida. Países como Noruega, Alemanha, Países Baixos, que é a Holanda, Suécia, Suíça, esses países vão apresentar um elevado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Lembrando, gente, que o IDH ele tem três bases: a educação, a expectativa de vida, tá certo? E a renda per capita. A expectativa de vida é a projeção do máximo de anos que uma pessoa poderá viver em um determinado lugar. Então, significa dizer que quanto maior a qualidade de vida, maior a expectativa de vida. Então, quanto mais qualidade de vida você tem acesso, a probabilidade é que você viva mais nesse lugar, tá certo? Quando você fala da renda per capita, significa dizer o seguinte: a distribuição do PIB pela população total, sem levar em consideração a concentração da renda. Logo, nós percebemos que essa distribuição da renda ela acontece de forma mais igualitária e isso faz com que a renda percebida pelas pessoas da Europa Ocidental seja uma renda bem elevada, né? Anualmente falando. Então, a renda per capita é o quanto cada trabalhador ganharia aí por ano, isso sem levar em consideração a concentração da renda. Ok, gente? Então, mesmo considerando aí apenas os aspectos econômicos, como por exemplo o valor do PIB, né? Você vai ter o destaque para a Alemanha, Reino Unido e França, que são considerados os países mais ricos da Europa. Então, galera, demograficamente, nós vamos destacar a Europa aí, né? A população europeia sofrendo atualmente com um crescimento populacional bastante lento, né? Que vai começar a ocorrer com o fim da transição demográfica, ou seja, a Europa ela vai superar o estágio de crescimento populacional em que as taxas de natalidade e mortalidade são bastante elevadas. Então, gente, a questão é que a população europeia ela está envelhecendo cada vez mais a cada ano que passa. Professor, mas por que isso está ocorrendo? Primeiramente, gente, nós vamos perceber uma diminuição da mortalidade, o número de pessoas que morrem a cada ano diminui bastante na Europa devido à qualidade de vida. A outra questão é a diminuição da taxa de fecundação, né? Aí temos que lembrar aí o conteúdo lá do oitavo ano, né, sobre população. Então, quando você fala dessa questão
do oitavo, sétimo ano, que a gente vai estudar a população. Então, quando você fala dessa questão da diminuição da taxa de fecundidade, ela vai levar à diminuição da taxa de natalidade, que é nascimento. Então, observa, se você tem a diminuição do número de mortalidade, a diminuição da taxa de fecundidade, né, e a diminuição da taxa de natalidade, e em contrapartida você tem um aumento da taxa de expectativa de vida, então significa dizer que as pessoas vão morrer menos, né? O número de nascimentos vai diminuir e as pessoas que já estão ali, né, vivas, vão viver muito mais. Então, observa que esse processo vai levar ao envelhecimento da população europeia. Então, galera, nós temos aí alguns problemas associados a essa questão. Primeiro, é que quando você diminui o número de nascimentos e o número de jovens de um país, você lá na frente vai estar diminuindo também a reposição de mão de obra, e isso poderá afetar de alguma forma a economia dos países. A outra questão também é econômica, porque as pessoas, né, quando envelhecem, elas precisam de uma assistência econômica e social. Eu estou falando de aposentadorias, né? Eu estou falando de ajuda, né, aos idosos. Sobre a questão social, um acompanhamento médico hospitalar, né, para os idosos. Então, observa que quanto mais aumenta a taxa de idosos de um país, também aumenta os gastos públicos com aposentadorias, né? Também com a saúde do idoso. Então, você percebe que você tem aí dois problemas associados. Observa também, gente, que em países subdesenvolvidos, onde a taxa de natalidade é elevada, né? Você tem a taxa de fecundidade também elevada, a taxa de natalidade, porém você tem uma expectativa de vida baixa, né? Países africanos, por exemplo, alguns países africanos. Então você percebe que também gera um problema, né? Porque quando você tem um número de jovens muito elevado, de crianças, adolescentes e jovens, principalmente crianças e adolescentes, o governo ele tem que gastar muito com a questão da saúde da criança e do adolescente, né? Investir com educação. E o outro problema, galera, está associado à qualidade de vida, né? Então, as pessoas vivendo pouco significa dizer que nesse país você vai ter uma baixa qualidade de vida, né? Uma péssima educação, condições de saúde, infraestruturas, né? Como saneamento básico, serviços, etc, etc, etc. Então tá, professor, qual seria o problema? A resolução do problema aí seria você tentar manter uma estabilidade, né, entre a taxa de jovens e também a de idosos. Lembrando, galera, que nos países ricos, né, que apresentam uma diminuição da mão de obra, geralmente eles recorrem para as imigrações. Eles acabam aceitando aí a entrada de imigrantes para suprir essa falta de mão de obra em alguns segmentos da economia, tá certo? Então, atualmente, galera, nós podemos perceber que a população europeia ela está envelhecendo. Ah, professor, mas vem cá, por que as mulheres elas não querem mais ter filhos, né, nesses países europeus? Galera, simplesmente porque nós vamos ter alguns fatores aí que nós já falamos, né, em séries anteriores. Nós vamos destacar primeiramente a entrada da mulher no mercado de trabalho. Você tem também a mulher é, estudando cada vez mais, entrando em universidades, tirando a sua graduação, depois fazendo a sua capacitação, né, fazendo um mestrado, um doutorado, seguindo a vida acadêmica. Então você percebe que as mulheres elas estão tendo menos tempo para cuidar da família, né? O homem do mesmo jeito também, né, lutando aí pelo seu espaço de trabalho, etc. Então nós vamos perceber que o casal ele vai ter menos tempo aí para estar cuidando dos filhos. A outra questão associada, gente, é o aumento do custo de vida, né? Então está muito mais caro para você criar um filho hoje em dia. Então, com a questão da educação, saúde, transporte, né? A questão da moradia, o próprio esporte e lazer.
Então as pessoas optam, né, muitos de não terem filhos, tá certo? Outra questão também que nós podemos colocar aí é o uso de anticoncepcionais, né? Então, hoje as mulheres elas podem decidir se elas querem ou não engravidar ou quando elas querem, né? A partir do momento que você pode estar aí utilizando os anticoncepcionais para ter esse controle, né, das gestações, se ela quer ou não ser mãe. Então, você observa que isso vai ser possível com o avanço, com a modernização aí da medicina, né? Então, galera, esse envelhecimento da população europeia vai levar à redução aí da mão de obra e à ampliação dos gastos sociais, né? E aí nós vamos perceber, galera, que a Europa, né, ela vai ser um atrativo para muitos imigrantes do mundo todo, principalmente da Ásia e da África, tendo em vista que esses continentes nós estamos tendo aí conflitos regionais, né, guerras civis que estão levando à saída de pessoas desses continentes para a Europa em busca de melhores condições de vida. Tá certo, gente? Então, pessoal, nós temos que destacar que quando você fala desse desenvolvimento econômico e social da Europa, entre os países que fazem parte da própria União Europeia, esse desenvolvimento econômico e social, ele não é homogêneo, ele não é igualitário. Então, nós vamos ter países com um desenvolvimento econômico muito maior. Estou falando da Alemanha, né? Da França, do Reino Unido, da Holanda, mas também você vai ter outros países com um desenvolvimento econômico menor, como Portugal, Itália, Grécia, Irlanda, Espanha, né? Então, esses países com desenvolvimento econômico menor, eles vão apresentar um desenvolvimento social elevado, né? Então, de certa forma, eles também vão ser considerados desenvolvidos pela questão da influência que eles vão sofrer, pelo fato deles estarem se relacionando diretamente com países mais desenvolvidos economicamente. Não é à toa, gente, que os países mais procurados pelos imigrantes hoje é a Alemanha, a Inglaterra e a própria França, né? Então, gente, o que que nós podemos perceber? Lá na página 114 do teu livro, você vai ter um mapa, né? E esse mapa, ele vai falar sobre a questão das imigrações. E aí nós vamos perceber, gente, que existe até mesmo uma imigração, né, interna, ou seja, pessoas saindo da Europa Oriental em busca de melhores condições de vida na Europa Ocidental. Entenderam, gente? Então não é só uma questão continental, mas também regional, né? Internamente, muitos europeus que vivem em ex-repúblicas socialistas, onde o desenvolvimento econômico e social é bem menor, né? Eles vão acabar se mudando para os países da Europa Ocidental em busca de mais oportunidades, tá certo? E aí nós vamos perceber, né, galera, com essa questão dos imigrantes, pessoas chegando na Europa, vai crescer uma onda, né, de sentimento negativo em relação a esses imigrantes, que nós vamos chamar de xenofobia. O que é a xenofobia? É a aversão ao imigrante, é a indiferença ao imigrante, pelo fato dos nativos, né, terem a ideia que esses imigrantes, quando chegam em seus países, eles acabam se inserindo no mercado de trabalho, eles tomam, né, os seus postos de trabalho, eles acabam sendo uma concorrência a mais no mercado de trabalho. E esse sentimento, né, contra a entrada de imigrantes acaba levando a conflitos. Conflitos de ordem verbal, conflitos de ordem física e assim sucessivamente. E aí nós vamos perceber, né, galera, que esse processo de migração ele tem crescido nos últimos anos e muitos países da Europa, né, têm investido maciçamente no fechamento,
no aparelhamento de suas polícias, né, de suas forças armadas, para protegerem as suas fronteiras e assim controlarem, né, a entrada de imigrantes, principalmente ilegais. Ok, galera? Então, na tua tela você tem aí a população europeia, onde tem aí uma população estimada a mais de 742,5 milhões de habitantes, isso no ano de 2013, né? É o segundo continente mais povoado, e aí vamos destacar que o primeiro é o continente asiático. Depois você vai ter aí, né, que os países europeus com alta densidade demográfica, ou seja, você percebe que a Europa, os países da Europa vão ser países com territórios muito pequenos para as suas populações. Então você vai ter uma grande taxa de ocupação. Significa dizer que densidade demográfica seria o número de pessoas por quilômetro quadrado. E aí ele destaca alguns desses países, como Mônaco, San Marino, né? Liechtenstein, Malta, Andorra, né? Aí você tem também cidades muito populosas, ou seja, onde você tem um grande número de pessoas. Londres, Moscou, Berlim, Roma, Madrid, São Petersburgo, né? Paris. Ele também destaca a maior concentração populacional, por exemplo, Alemanha, Itália, França, Reino Unido, né? E as características dessas populações. Baixos índices de natalidade, ou seja, baixo índice de nascimento e também de mortalidade. Lembra que para você ter um baixo índice de natalidade, a fecundidade também tem que ser baixa, né? A imortalidade é o número de pessoas que morrem. Aí você tem um crescimento natural. O que é o crescimento natural? É quando eu tenho o número de nascimentos maior do que o número de mortes. Então, o que ele está dizendo? Que o número de crianças na Europa é muito baixo. Então, isso significa dizer que vai refletir um crescimento da população de forma negativa. Então, em vez da população, o gráfico da população crescer de forma positiva, né, ele cresce de forma negativa, ou seja, ele vai descendo, sentido de descida, né? E aí você tem um aumento da expectativa de vida, que na verdade é a projeção do máximo de anos que uma pessoa poderá viver em um determinado lugar, né? Então, observa, diminuição da taxa de natalidade, diminuição da mortalidade e aumento da expectativa de vida não vai dar em outra questão, ou seja, vai fazer com que a população da Europa viva mais. Vivendo mais significa dizer que vai envelhecer, vai aumentar o número de idosos. E isso vai gerar um grande problema, que é a falta de mão de obra, que é o aumento dos gastos públicos com a saúde do idoso, com o aumento, né, dos pagamentos de aposentadorias e assim sucessivamente. Tá certo? Então, o correto seria os governos dos países europeus criarem políticas que visassem aí um incentivo de mulheres a terem mais filhos. Por exemplo, pagamento ou auxílio, né, para aquela mãe que tivesse filhos, pagamento de bolsas, né, aumento de licença maternidade, enfim, questões desse tipo. Mas a gente percebe também que os governos, numa questão de correrem contra o tempo, eles acabam flexionando, né, as leis de imigração. E aí os imigrantes, quando vêm, ajudam também nessa questão de reposição da mão de obra, né, e levam desenvolvimento para o país. Então, galera, olha só, vai ficar para vocês aí o exercício na página 115, tá? Até a página 120. Lembrando que na volta, né, das férias, o tio Tom ele estará fazendo aí um feedback desses exercícios, ou através de aulas online, né, ou através de aulas presenciais, né? Que Deus nos guarde, nos proteja. Quero desde já agradecer a tua atenção, a tua, a tua participação e a tua companhia.
Quero deixar aqui para você um abraço carinhoso. Muito obrigado. Valeu. Tchau.